Eu acho que assim, não existe ferramenta bala de prata. Não. Eu acho que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas vale reforçar. Eu acho que cabe ao desenvolvedor entender aonde aquela ferramenta se aplica no estado atual do projeto e no estado atual de aprendizado, de conhecimento que ele tem. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev! Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. E hoje a gente vai falar de... Bom, hoje a gente vai falar sobre Sequelize. É bom mesmo? Cara, eu sabia que ia ser isso, velho. Eu tinha certeza. Eu só não queria te cantar o tema me antes, iludi, cara. Nossa, porque tu ia perder a linha da... Eu guardei as 7 chaves. Não parece. Pelo visto não parece mesmo. Mas afinal de contas, Sequelize é bom mesmo? Cara, Sequelize pra mim é tipo... Vou usar porque não tem outro muito melhor. Eu não vou dizer que o Sequelize é tipo o melhor ORM, mas dentro do Node, tipo, comparando não só número de funcionalidades, mas também comunidade, eu acho que hoje é a melhor opção que existe. Não acho que é o melhor ORM. Mas, eu acho que isso se deve a algumas coisas, assim. A primeira coisa, a minha opinião, né, ela se deve a algumas coisas. A primeira é porque eu já testei, acho que todos os ORMs de Node. Eu já testei Objection, já testei, cara, todos os ORMs possíveis. E todos eles têm um ponto que não agrada, assim. Tipo, o Objection, por exemplo, ele não me agradou muito na questão de mapeamento de relacionamento. É uma coisa que, tipo, não me deixou muito feliz. O Sequelize, já, o relacionamento, ele é muito igual ao Active Record. E aí me lembra muito o Lucid, me lembra muito o Eloquent que a gente tem lá no Laravel, né, do Rails e tudo mais. Então, essa parte eu gostei muito. Mas no Sequelize não me agrada muito a construção de carries. Eu acho que ela fica, aqueles includes que a gente tem, tipo, por mais que ele é legível a construção da carry, ela é muito limitada. Sempre que tu precisar fazer uma coisinha um pouquinho a mais, cara, já é um parto, assim, pra fazer. Eu acho meio difícil. Então, assim, por mim hoje, eu acho que quem tá desenvolvendo um projeto com Express, eu ainda acho o Sequelize a opção mais palpável, mas se eu pudesse escolher entre o Sequelize ou utilizar o Lucid, por exemplo, do Adonis, em forma standalone, eu optaria por utilizar o Lucid, que eu acho que ele a API dele é muito mais amigável, vamos dizer assim. Cara, eu tô acostumado com Active Record, e eu acho que é um dos melhores modelos para trabalhar com ORM, então eu acho que com certeza o Lucid, assim, ele bateria o Sequelize tranquilo. Outra coisa que eu não gosto também do Sequelize, só pra... antes que eu esqueça disso, mas cara, eles fazem umas alterações dentro do projeto, assim, que não me entram na cabeça. Tipo, eu não sei se vocês estão acompanhando que eles removeram uma das funcionalidades que antes a gente tinha com underscored. A gente passava aquela configuração underscored, aí ele basicamente transformava... isso acontece ainda, tipo, o nome da tabela, ele parava de ler em camel case, que é o padrão, e lia em snake case, acho que é, né? Que é com um underscore. Sim. E... Pascal case, sei lá. Tanto faz. É Snake Case mesmo. Tá, tudo bem. E só que a partir da versão 5 do Sequelize, que não saiu há muito tempo, esse underscore parou de funcionar para nome dos relacionamentos. Uhum. Cara, isso me deixou, tipo, indignado, assim. Porque não faz sentido, a comunidade toda ficou de cara. Tanto que no Bootcamp eu tive que atualizar uma série de aulas para passar manualmente o nome dos relacionamentos, porque ele fez isso. Então, por exemplo, se o usuário tinha um relacionamento com grupos, antes, só do underscore tá presente, se eu desse um carry, por exemplo, e retornasse o relacionamento, o nome da propriedade no objeto, né, no array que vinha pra mim, era groups com letra minúscula, né, ou com underscore caso necessário. Hoje em dia, por padrão, sempre com letra minúscula, vem groups com letra minúscula. Isso me deixa, tipo, cara, qual que é o sentido disso? Por que eles tiraram essa configuração, se já funcionava, sabe? E é só num caso específico, né? Só do relacionamento. No caso específico, as colunas continuam funcionando, o nome da tabela continua funcionando. Então, tipo, eu acho, assim, que o Sequelize, cara, como ele virou o ORM mainframe, assim, do Node, que todo mundo tá ali em cima, tem muita opinião dividida vindo em cima dele. E, cara, eu acho que eles não se decidiram qual caminho que é o que eles vão percorrer. Se é ser um ORM full Active Record,
ou se esse é um ORM com a cara deles e mantido por eles, assim. Eu acho que eles aceitam, diferente do Adonis que a gente conversou eu no tava pensando outro aqui, podcast, eles aceitam de tudo um pouco. e não fixam a linha, vamos dizer assim, aonde que eles querem chegar com o ORM. Assim, mas eu acho que basicamente é essa a opinião. Já que tu comentou sobre tudo isso, existe uma razão para utilizar o ORM em si? Qual que são as vantagens e desvantagens de usar um? Eu acho que o ORM, ele entra um pouquinho naquela questão de produtividade, então facilitar a parte básica, vamos dizer assim, de CRUD, mas com o tempo de desenvolvimento, eu acho que o desenvolvedor ele vai cada vez menos gostando de ORM. Eu acho que a tendência é assim, tu aprende SQL, e aí tu gosta no começo, daqui a pouco tu odeia SQL, porque é muito complexo de fazer as coisas. Aí tu descobre o que é ORM. Aí tu fica apaixonado porque tu não precisa mais escrever SQL. Aí o teu sistema começa a crescer e tu vai vendo que ORM não atende todos os casos e tu vai tentando buscar outra alternativa. Que eu acho que seria ou um carry builder, utilizar um Next da vida, ou escrever as carries na mão. Para sistemas mais complexos, como a gente tem aqui na Rocket City, a gente ainda faz várias carries na mão, porque, como eu falei, o ORM é limitado, a API do ORM é limitado, o ORM ele pode até fazer um raw, né, uma carry raw, mas, na maioria das vezes, assim, eu não vejo muito sentido daí, porque passar isso por dentro do ORM, né, se for só para setar o nome da tabela, acho que dificilmente vai fazer sentido o ORM nesse caso. Mas assim, cara, eu acho que o ORM ele faz sentido na grande maioria dos projetos. Na grande maioria dos projetos comerciais, vamos dizer assim, porque a produtividade que tu ganha com ele satisfaz a perda satisfaz o limite que ele te dá. Então eu acho que para a grande maioria dos projetos, e eu já utilizei ORM assim em muitos projetos, na maioria das vezes ele muito mais me ajudou do que atrapalhou, vamos dizer assim. Principalmente ORMs que são muito bem documentados, como por exemplo o Lucid da vida, que, cara, é fácil utilizar. Sim. Mas assim, eu tô migrando para um pensamento cada vez mais, eu posso estar totalmente errado nisso que eu tô falando, mas que a comunidade talvez se divida um pouco entre utilizar o ORM e utilizar só Carry Builder, e não utilizar ORM. Utilizar só um Next da vida, por exemplo, facilitar o processo de criação de carry, mas deixar um pouco mais da responsabilidade pelo lado do desenvolvedor e menos mágica pelo ORM. Mas eu não acho, por exemplo, que isso vai acontecer de forma mágica e instantânea. Eu acho que é um processo. Eu acho que, baseado no que eu tô vendo da comunidade se comportando, principalmente Node, a gente talvez venha a ver uma transição, certo. assim. Isso é um negócio que ao longo da minha carreira eu percebo bastante. Principalmente essa parte de transição de começar com ORM, ter tudo bonitinho, fica tudo perfeito, mas chega um ponto que o ORM não te atende mais. E daí, nesses casos, tu acha interessante eu ver acontecer essa parte de deixar o que já tem, o que é simples, o que é básico no ORM, e depois passar para a Carry How, ou acabar tirando tudo do ORM e passar para um Carry Builder e já era. Eu acho que vale a pena manter o ORM e tentar migrar, vamos dizer assim, partes para utilização RAW e partes utilizando ORM. Como eu disse, eu acho que na maioria dos casos o ORM vai resolver muito melhor, não muito melhor, mas de forma mais produtiva a grande maioria das carries, né? Hoje, acho que, vamos dizer, 90% dos sistemas que estão na internet são sistemas de CRUD, né? A gente... Até na Rocket, acho que o Skylab, grande parte dele é CRUD para o administrador conseguir manter as informações lá dentro. Querendo ou não, é isso mesmo. Então, assim, o ORM ajuda muito nisso, né? Porque num lugar, por exemplo, que tu ia ter que fazer um insert numa tabela e depois outros 6 inserts em uma outra tabela que é de relacionamento, o ORM tem isso pronto. Tu vai precisar colocar uma transaction, o ORM tem isso pronto. Então são coisas assim que para essas operações de CRUD, cara, é simplesmente sensacional. Ele facilita muito, né? A mágica que ele faz é muito boa. Mas como a gente tem, por exemplo, várias carries dentro do Skylab que às vezes precisam uma performance, uma otimização, precisam às vezes fazer coisas que o ORM também não suporta, né? Como a gente estava discutindo
ontem, né, sobre a parte do upsert lá, fazer um insert, se já tiver o dado, ele faz um update. O Lucid não tinha isso pronto. Então, a gente foi lá e teve que fazer uma carry raw, ou utilizar um carry builder, tanto faz. Então, eu acho que nesses casos, vale a pena tu manter o ARM para grande parte das funcionalidades do teu software, e aí tu vai, vamos dizer assim, pedaços, transformando em raws, ou utilizando o carry builder para construir a carry, que não deixa de ser raw, mas de uma forma mais otimizada, assim, né? Mas eu acho que deixar de utilizar o ARM por completo num software comercial, assim, não vejo sentido. Mas aí, abri um parênteses aqui para aquilo que você falou, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi assim, eu aprendi o SQL, você tinha comentado. Primeiro você aprende o SQL, depois você parte com o RM, depois você quer voltar. E uma das coisas que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo o SQL é querer desenvolver meu próprio ORM, entendeu? Sim. E ela utilizava um PHPzão da vida assim, não vou meter aqui uma função para fazer isso, fazer tudo aquilo, depois eu parti para um ORM. Isso é muito bacana. Eu tentei começar a desenvolver meu próprio Carry Builder. Não sei se tu lembra o nome dele. Eu acho que eu lembro, sim, cara. Eu não cheguei no nível de ORM, mas Carry Builder, acho que todo mundo... Eu tava desenvolvendo, até tá no meu GitHub, o Bambam, que ele era um Carry Builder. É que, na verdade, o meu é no PHP também, e eu não queria... o meu era em JS. O dele é no PHP, porque o meu é JS. Não, mas o meu era no PHP. Mas tu falou também? Mas o dele era também, não era? Sim, eu comecei a fazer em... Então o dele é em PHP. Mas eu falei... Então tá. Continua, cara, sei lá. Beleza. O meu era em PHP também, e eu comecei só a abstrair, assim, porque eu queria organizar minhas carries, que tinha bastante carry no sistema, e daí quando eu vi eu tava fazendo um carry builder, eu falei, tipo, droga, tô reinventando a roda aqui. Sim. Isso acontece muito, cara. Tentar reinventar a roda. Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso, A gente acha às vezes que não, tá fazendo algo bem enxuto, Não, agora, assim. Antes da gente continuar com o papo de ORM, vai dizer que vocês nunca tentaram criar um framework ou uma biblioteca que ela gerasse os CRUDs todos automáticos, baseado no esquema do banco de dados. Quem nunca, cara? O meu trabalhinho que eu fiz lá no Instituto Federal que eu estudava, cara, foi criar basicamente um frameworkzinho e eu fiquei felizão. PHP. Cara, eu acho que todo mundo já passou por isso. Exatamente, cara. E tipo assim, ver as coisas funcionando, como é que eu faço MVC. Eu queria fazer algo parecido no meu primeiro projeto, basicamente maior de React. Eu queria que ele tivesse rotas que, passando determinado parâmetro, ele entregasse... Meu Deus. Tudo... O pior erro do desenvolvedor é tentar deixar as coisas mágicas demais. Eu fui comunicar isso contigo e tu falou, não, cara, não. Não. Já toma uma cortada, né, cara? Não, eu já acabei com isso ali. Mas, Diego, quando a gente fala de ORM, fala em acrescentar uma camada a mais. Daí, o Sequelize em si, ele tem uma performance boa? Como é que é? Como é que você vê essa questão dele? Cara, assim, eu acho que a performance eu nunca cheguei a fazer muitos comparativos, mas seguindo os benchmarks que tem até dentro do próprio Sequelize, eu não notei, assim, nenhuma diferença dele para os outros ORMs. O que eu acho que acontece muito com os ORMs, e não só em Node, é que a gente tem vários problemas que, por ser fácil demais, os desenvolvedores não prestam atenção. Então, por exemplo, um desses problemas, overfetching. A gente faz carry para o banco de dados e pelo ORM, por padrão, ele buscar todos os dados do banco de dados, a gente deixa isso por padrão. E não faz um select falando, a gente quer essa coluna, essa e essa, que é o que é importante pra gente. Então, na maioria das vezes que tu vai utilizar um ORM, o desenvolvedor faz lá o select e busca tudo que tem no banco. Então, isso vai tornando o processo, vai danificando a performance. Não só da carry, que precisa buscar esses dados, quanto, por exemplo, a gente está passando informação a mais, às vezes, na nossa API, que é retornada pelo ORM, que não é necessário. Então, eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que tem problemas de performance. Outro ponto que eu vejo, que daí é positivo, vamos dizer assim, a pessoa que está escrevendo, às vezes, uma carry SQL, que também não tem conhecimento em performance, eu acho que ela tem mais chance de fazer besteira do que utilizando um ORM. Aí, nesses casos, eu acho que é melhor a pessoa utilizar um ORM, então, na maioria das vezes, o ORM vai ser mais performático que uma pessoa leiga no assunto SQL escrevendo carries, né? Em 2017, eu usava extensivamente o Sequelize, e eu lembro que ele era bem performático, assim, principalmente pela forma que ele escrevia as carries, assim. Ele não deixava brecha pra acontecer alguma coisa ali no meio do carry planner que ia acabar te impactando. O que eu gosto do Sequelize é que as carries que ele gera, geralmente eu leio elas e elas ficam bem legíveis, assim.
os joins que ele faz, quando tu precisa fazer um include e tal. Eu já vi outros ORMs que, dependendo do tipo de join que tu faz, ele gera, tipo, um produto cartesiano, uma coisa assim, super complexa que não precisava ser Sim, ser totalmente feita, sem sentido, né? sabe? E às vezes até mais de uma carry. Tipo, isso me deixava... Não faz sentido, sabe? Porque se tu tá utilizando um ORM, não adianta só o teu código ficar bonitinho, né? Ali parecer que só tem uma instrução de código e por trás ele tá gerando 6 carries diferentes pra conseguir fazer sei lá, um eager loading mais complexo. Então, assim, essa parte do Sequelize eu acho bastante interessante, assim. Eu acho que o Sequelize, ele é muito mais bonito funcionalmente do que na escrita. E em questão de migrations, o Uhum. Sequelize contém migrations também, ele contém um CLI, né? Tu acha que ele atende bem o... As migrations do Sequelize, elas são boas, não dá pra dizer que são ruins, assim. Eu acho que o maior problema das migrations do Sequelize é elas não terem uma tipagem. Então é muito ruim, tu tem que ficar constando a documentação toda hora para ficar sabendo quais tipos de campos tu pode usar, quais valores aqueles campos podem receber. E a mensagem de erro que acontece quando tu tem um problema na migration também é totalmente sem sentido. Ela não descreve nada. Então eu acho que esses são os problemas que eu mais vejo na galera do Bootcamp, nos alunos assim que vão utilizar as migrations. Mas assim, eu posso estar muito errado, espero que não. Mas eu acho que logo não existirão mais migrations do jeito que a gente existe. Eu espero que não existam. Porque eu acho que... Eu não sei se vocês já tiveram a graça de utilizar, por exemplo, o esquema de migrations do Prisma ou o esquema de migrations do Hasura ou qualquer outra ferramenta que... Já vi, mas eu nunca tive contato, eu já vi. assim. Assim, o que eu penso do esquema de migrations? Cara, as migrations, na minha opinião, elas deveriam ser meio que geradas automaticamente, baseado nas alterações que tu faz no teu esquema, que é, por exemplo, os teus models. Então, nos teus models, na minha opinião, deveria estar escrito toda a forma das tuas tabelas no banco de dados, né, como que elas devem se comportar, os relacionamentos e tudo mais. E sempre que tu altera alguma coisa ali, a migration ela deveria ser gerada automaticamente. Então, minha opinião é isso. Isso, claro que não entra exatamente no que vocês me perguntaram na questão das migrations do Sequelize, mas eu acho que as migrations é uma pedra no caminho de quem vai iniciar com RM, assim. Porque o cara que está acostumado a lidar com SQL Carry, o fluxo dele é cria a tabela no banco de dados e vai fazendo carry em cima dela. Claro que eu concordo que esse fluxo, comparado com migrations, tipo, bem melhor. Tipo, não é que não faz sentido. Faz muito sentido ter migration. Mas eu acho que o jeito que ela hoje, ela atrapalha a produtividade e tipo, ela não ajuda o desenvolvedor. Ela parece que ela não é feita para desenvolvedor, assim. Certo. Mas aí, no caso, só curiosidade mesmo, no Prisma, ele gera um histórico de migrations quando você vai fazendo, ou simplesmente você fez a alteração, ele faz a alteração lá no banco de dados e da próxima vez que você for subir... Pelo que eu entendi, assim, claro que é uma versão bem beta, assim, mas quando você tem um arquivo de data model, né, que lá é um pouco diferente, hoje eles têm uma API própria, mas antes era escrito em formato de GraphQL, mas que tu tinha todos os dados das suas tabelas. E aí, quando o usuário executava o comando de migration, ele batia aquele data model contra o banco e via tudo que ele precisava mudar de forma automática. E aí, claro, tem coisas que a gente consegue fazer de forma manual, por exemplo, não tem como... eu peguei um campo e dividi por 2. Um nome, eu dividi em primeiro nome e segundo nome. Então, a gente precisaria executar scripts, né? Hoje a gente faz com migration isso, para... fazer um data warehouse para fazer uma manipulação desses dados para o novo formato do banco de dados. No Prisma, tipo, também era possível fazer isso, mas o Migrations, por exemplo, já é mais claro a gente ver esse passo a passo, vamos dizer assim, ele é um pouco mais claro. Mas o que acaba acontecendo com as Migrations, na maioria das vezes, isso já aconteceu na época que eu trabalhava lá na Carioca e tal, então a gente tinha muitas Migrations. Chegou um momento que tava com 200 Migrations, vamos dizer assim, só de adiciona campo, tira campo, bota um relacionamento, bota um index, tira isso. E o que aconteceu num momento foi, cara, a gente deletou tudo e gerou as migrations do zero só das tabelas como elas estavam naquele estado. Então, a gente deletou o histórico de migrations, só que a gente continuou, vamos dizer assim, com o estado atual das nossas tabelas. Porque é muito chato, por exemplo, um dev que entra no projeto, rodar um projeto que tem 200 migrations.
né? Ou rodar os testes, ou qualquer coisa assim, vai se tornando lento, né? Porque cada migration é uma operação ou mais que ele tem que fazer dentro do banco, retornar o resultado para ver se ele passa a outra. Então, eu acho que começa a ficar meio chato isso. Por isso que o esquema de migrations, na minha opinião, ele tá começando a fazer cada vez menos sentido. Sim, ele tá chegando num ponto que ele precisa evoluir, porque tu olha lá dentro e parece que é uma parte totalmente fora do contexto do teu código. Sim, inclusive os novos devs que vêm programar, por exemplo, em Node, eles criam a migration e aí eles pensam, mas por que eu tenho que ter repetido na migration e no model, né? E realmente por quê? Por que eu tenho que ter falar que o post tem título, descrição, data de criação, tanto na migration quanto no model? Né? No Adonis até não precisa, né? No Adonis ele reconhece automaticamente os campos, mas que eu também não acho legal. Eu acho que, tipo, o model que tem que ser o detentor do modelo dele, de como ele deveria se comportar. E não as migrations. Como é que é a migration que determina como que o model tem que se comportar? Eu não acho legal isso. Igual eu cheguei a trabalhar por bastante tempo com Django e ele era mais ou menos da forma que você falou do Prisma. Então você tem lá o model, você define o model e através do model você gera a migration. Só que ainda assim tem esse problema de vai ficando, gerando muitas migrations, entendeu? Mas ele gera o arquivo físico de migration. Sim, ele vai gerar um arquivo e daí faz a transição. Eu ainda transição. não acho que esse é o modelo ideal, sabe? Eu acho que a migration ela tem que ser algo invisível para o desenvolvedor. Sim. Eu acho que tem que ser totalmente automático, mágico, assim. Eu acho bem legal o que tu comentou do modelo que o Prisma faz. Vocês deram até um exemplo de, tipo, vamos dividir, quebrar no meio um campo, passar para 2. É muito complexo dessa forma, porque eu fico pensando ali, a gente às vezes cria index, a gente adiciona triggers, a gente vai um pouquinho longe, assim, no banco de dados. Como é que funcionaria essa forma? Tipo, fugindo até um pouco do assunto, assim. Cara, isso aí já foge da minha linha de raciocínio, assim, porque do que eu sei. Porque o que eu testei ali foi bem a parte básica, né? Como eu falei, o Prisma é totalmente beta. Até agora ele se dividiu em 2 projetos separados. Um que é só feito para migration, inclusive, que se não me engano se chama Lift, com um Y, e o Photon, que é o framework em si. Então eles separaram isso em projeto, porque esse esquema que eles criaram de migration ficou tão bom, né? Porque é um esquema de migration que funciona para Postgres, para MySQL, para MongoDB, se eu não me engano, para conseguir lidar com o esquema e tudo mais. Apesar do Mongo ser esquema free, mas ele consegue lidar, por exemplo, com esse campo deixou de existir, existe esse outro, então como que ele vai se comportar de acordo com isso? Mas essa parte, assim, mais, vamos dizer assim, mais de... até de performance, tu vai criar um index, as coisinhas, eu acabei não entendendo se é o model que detém essa informação, por exemplo, se aqui é um index, ou o que eu sei é, por exemplo, primary key, auto-increment, isso é tudo no model, o model que define, né? Mas os index mesmo ali eu acabei não vendo, cara, mas eu acho que realmente também deve ser o model que determina isso. Faria sentido se fosse, então... Até o que eu sei é que, como isso começou a crescer muito, o Prisma criou a própria linguagem de modelagem de models, que eles, dentro desse lift que eu falei, e aí a extensão do arquivo é .datamodel, e aí tu coloca todo como que vai aparecer o teu esquema do banco de dados e ele gera a migration de forma invisível para o desenvolvedor. Quem sabe isso não vai para um Lucid, um Superlizer da vida depois, né? E, Diego, quando a gente fala de ORM, né, a gente fala de abstração e tudo mais, e daí a gente quer utilizar certos tipos de banco de dados, às vezes tem um, tem outro. O SQLize, ele consegue lidar com, sei lá, banco relacional, não relacional? Como é que é o SQLize hoje, e drives dele? Que ele suporta, né, no caso. Isso. Cara, se eu não me engano, ele lida basicamente com Postgres, MySQL, SQLite e Microsoft SQL. Ele não lida com Oracle, ele não lida com MongoDB. Até com MongoDB eu acho que seria muito difícil eles conseguirem lidar, porque é uma estrutura totalmente diferente, apesar de que a gente vê alguns ORMs mais... por exemplo, o Type ORM, lá, que é totalmente feito para TypeScript, ele já lida tanto com bancos SQL como bancos NoSQL. Não cheguei a testar a fundo a questão de relacionamento e tal, se funciona de forma performática. Mas hoje o SQLize ele é feito basicamente para essas 4... Mais bancos relacionais, no caso. Esses 4 dialetos que eu falei. Agora, tem muito aluno que vem falar, eu queria converter um sistema que eu tenho aqui na firma, que é feito em Oracle, mais antigo e tal, e eles pedem qual que é a tua opinião, né? E aí, eu acho que um dos grandes... Eu não sei até dizer isso, mas eu acho que não, né? O SQLize, eu acho que ele não é baseado no Nex, e por isso que eu acho que é um dos... as coisas onde ele mais perde. Porque o Nex, que é o Carry Builder mais famoso da comunidade Node, que eu acho, cara, lindo, perfeito, que ele é muito baseado também no Carry Builder feito no Laravel, que era muito bom também, é muito bom ainda, mas... O Nex, ele tem suporte a Oracle,
Ele tem suporte a vários outros dialetos Sim. que o SQLite não tem suporte. Aí, outros ORMs, como por exemplo o Lucid, que ele é feito em cima do Next, Sim. ele já tende a funcionar, por exemplo, com Oracle e tudo mais, com poucas alterações. Uhum. O Objection também, que se eu não me engano, é feito em cima do Next, aí ele já suporta Oracle. Então tem alguns outros ORMs que daí são... que quando alguém vem me perguntar, eu acabo recomendando, porque o SQLite mesmo. não tem suporte. Massa. Mas, assim, são esses 4 dialetos, principalmente SQL. Tu acabou comentando sobre esse fato dele não ser feito em cima do Next. Acaba deixando aquele carrying dele horrível. Sim. Assim, eu falando bem a verdade, eu acho horrível. Acho medonho aquilo lá. Meu Deus, tipo... A maneira de escrever as carries, né? O que tu acha que os caras estavam pensando quando eles fizeram aquilo lá? Porque, meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, eles estavam... não dá pra descrever exatamente, né? Mas assim, eu acho que o SQLite, cara, se eu não me engano, ele foi um dos pioneiros em questão de ORM no Node, assim. O Node existe, desde, vamos dizer assim, popularizado, assim, desde 2013, 2012 ali, que começou a se popularizar mais, né? E eu acho que desde aquela época o SQLite já começou a existir. Naquela época, eu lembro que 2011, 2012 ali, nem o Active Record estava popularizado ainda. Então, meio que cada ORM tinha o seu próprio dialeto, né? Cada um escrevia da forma que achava mais bonito, assim, vamos dizer. Sim. E o SQLite acabou criando uma forma que, para quem está iniciando, eu acho bem legal, de fazer, por exemplo, os eager loadings e tudo mais, que para coisas simples assim, ele funciona muito bem. Mas a partir do momento, como tu falou, que tu precisa incluir né, um relacionamento dentro de outro, fazer um where nesse, fazer um where... Cara, isso começa a se perder e ficar tão difícil. Eu lembro que, cara, quando o Pelizete nem trabalhava na Rocket ainda, que a Rocket tinha começado, que eu ia escrever umas carries nos SQLites lá pra primeira versão do Skylab, que era feita com Express e... Nem era Skylab o nome, mas era Rocket Club, olha só. E fazia com Express e com SQLites, eu chamava ele pra ele me ajudar a resolver as carries, porque... E não era carry complexa, assim, era carry de 20 linhas, 30 linhas, mas que, cara, eu não conseguia, eu fazia carry no banco, eu escrevia ela no banco toda. Agora eu falava, eu vou converter isso aqui para a linguagem do SQLite. E não era tão difícil, cara. Então, eu realmente acho que para coisas mais complexas assim, o SQLite deixa bastante a desejar, mas a gente fica meio de mão atada, né? Porque não tem muita opção, né? Vai usar só se tu for usar um carry builder realmente para construir as carries mais complexas. E eu não sei se já aconteceu com vocês, com o Pel, a gente estava conversando ali assim, de acabar num ponto você, em vez de utilizar o carry que ele disponibiliza, você faz todo o HAL. Sim. Aí você resolve o seu problema escrevendo a sua... O Pelizete acho que não é uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque o cara é defensor de utilizar RAW em tudo, assim. Mas... Isso ele não me contou, cara, olha só. É que assim, talvez não seja tão defensor assim, mas às vezes eu enxergo que acaba sendo o melhor caminho, grande parte das vezes. Mas aconteceu comigo, na empresa que eu trabalhava antes. Eu chegava e eu trabalhava num produto que era basicamente só relatórios lá dentro. Ele era quase um BI, assim, da vida. E como eu não queria sair do padrão de desenvolvimento, o pessoal usava tudo o SQLite e o Carry Builder dele. Só que quando eu entrei, o relatório com mais filtros tinha 3 filtros. E era dado simples, assim. Daí eu fui trabalhando em cima daquilo, fui evoluindo. Chegou um ponto que às vezes chegava a ter 12 filtros ativos... No mesmo relatório. Do mesmo relatório, da forma mais louca possível, assim. Imagino. Cara, fazia aquilo no Carry Builder do SQLite, eu perdi às vezes uma semana. Chegou um ponto, assim, que eu simplesmente taquei Eles vieram me consultar, assim, como é que tá o andamento daquela tarefa? Falei, cara, eu tô quebrando a cabeça aqui, mas eu acho que hoje eu termino, assim, sexta-feira, quase 6 horas da noite. Eu acho que hoje eu termino. Daí ele, cara, tá com HAL aí, velho, não tem problema. Daí eu, beleza, taquei, terminei em 30 minutos. E daí ali acabou o Carry Builder dentro da empresa, tipo, do SQLite. Tipo, ninguém nunca mais botou a mão, todo mundo Eu acho que raw. assim, não existe ferramenta bala de prata. Não. Eu acho que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas vale reforçar. Eu acho que cabe ao desenvolvedor entender aonde aquela ferramenta se aplica no estado atual do projeto e no estado atual de aprendizado, de conhecimento que ele tem. Eu acho que assim, eu acho que iniciar um projeto já sai utilizando SQL Raw, acho não é legal. Eu acho que na maioria das vezes o processo mais comum
começa com um ARM. Cara, chegou alguma carry que vai ficar complexa demais utilizar um ARM, beleza, pensa na alternativa de utilizar um carry builder ou fazer via RAW até, mas eu não acho legal a gente defender a ideia de que o ARM não é legal. Eu acho que o ARM é bacana, é produtivo, vale a pena utilizar, como eu falei, na grande maioria dos projetos, tanto que a gente está vendo aí que o mercado todo utiliza o ARM, é muito difícil encontrar uma empresa, por exemplo, até os alunos vão comentando e tal, que não está utilizando o ARM dentro do projeto, mas eu acho que cabe a cada desenvolvedor entender o momento de aplicar cada tecnologia. Então, assim, para mim, é iniciar projeto, utilizar o ARM em tudo. Chegou no momento que está tendo alguma dificuldade séria, e não é qualquer dificuldade, pensa em utilizar um RAW da vida, como tu falou, um relatório com 20 filtros totalmente configuráveis, que tendo um filtro vai fazer um relacionamento a mais. Não, cara, eu acho que começa a perder o sentido da ideia do ARM. Eu acho que o ARM tem um sentido que é agilizar o processo de construção do mapeamento do banco de dados para coisas simples, né? Eu acho que as coisas completas começam a fugir um pouco do... Sim, para ter noção dos filtros que tinha, ele buscava dados de outro banco de dados. Então, isso para fazer no SQLite, cara... Sim. Imagina. Não era tão trivial assim. Não, começa a perder o sentido do ARM, sabe? Com certeza. Eu acho que... Tu acaba lutando com o ARM ali pra fazer as coisas. Do jeito mais certo possível. Exatamente, mas tu tá fazendo, na verdade, a coisa errada até, né? Porque... Com certeza. Tipo, eu acho que eu ainda lutei demais com o ARM em vez de falar assim, nossa, cara, bota um RAW que eu tô fazendo mais certo. Aí tem aquela coisa também, né? Aquilo que você sabe e aquilo que você tem dificuldade. Às vezes, o que você sabe, o que você aprendeu, já não é tão fácil mais, tá difícil eu colocar esses montes de carry builder. E daí você vai para uma solução que é mais tranquila para você resolver o problema. Às vezes não tá tão despontado no mercado, mas naquele momento é ideal para você. Com certeza. Eu acho que cabe ao desenvolvedor analisar... Se você decidir fazer essas ponderações, talvez, é importante. Eu acho que o mais importante também é sempre discutir com o time e entender aonde que isso vai chegar, sabe? Não também tentar tomar decisão sozinho de... Não, porque às vezes tem uma opinião diferente que fala, não, pô, mas isso aqui tu não conseguiu fazer, talvez utilizando dessa forma aqui, tu possa conseguir fazer, né? Então, acho que é um bom passo antes de pensar, não vou utilizar o RM para isso aqui, vou fazer uma raw carry. Porque na minha opinião, assim, a raw carry, ela é mais tendenciosa a dar problema de, tipo, quando tem um time inteiro trabalhando no projeto, assim. Porque é raw. Então, qualquer nome de coluna que tu altera, nome de tabela, claro, é difícil trocar? Mas a gente nunca sabe. O RM, ele já lida um pouco melhor com isso, né? Mas claro que a gente tem testes para tudo isso hoje, então... Ajuda a desafogar esse problema. Mas, Diego, e do SQLite, ele tem uma comunidade consolidada, uma comunidade forte, você encontra muito material, a documentação, quais são, digamos, as suas experiências quanto a isso? Legal. Eu acho que a comunidade do SQLite é aquela que, não importa a tua dúvida, vai ter uma pergunta no Stack Overflow. Não importa. Tu pode estar tentando usar SQLite para fazer uma torrada, que vai ter alguém que já tentou e tá no Stack Overflow. Então, é aquela comunidade que tem muito recurso da comunidade disponível. A documentação do SQLite em si, eu acho ela muito completa, mas pouco organizada. Eu acho totalmente desorganizada, é muito difícil tu encontrar as coisas lá dentro, assim. O nome que eles dão para os menus, assim, o nome que eles dão para as coisas, eu acho... Exatamente. Questão até de... SEO, né? Tipo, SEO, né? Tipo, não indexa, né? Fica muito... Tu busca alguma coisa lá e tu parece sempre cair na mesma página de model. Porque eles não colocam âncora. Eles não colocam âncora nos links, isso me deixa muito angustiada. Tu cai na porque mesma um desenvolvedor sessão, me pergunta, Dia, como é que eu faço isso? Daí eu vou lá, acho na documentação, e eu quero mandar exatamente onde tá meu scroll. Cara, não dá. Eu tenho que mandar a página e falar, ó, scrolla até a área disso aqui. Tipo, eu acho muito ruim isso. Então, eu acho que a documentação deles é realmente uma coisa meio falha, assim. Ela é completa, eu acho que ela é muito completa, mas ela tá muito desorganizada. Tipo, tem informação em tudo quanto é canto. É difícil encontrar. Quem é mais iniciante mesmo se perde lá dentro. Mas a questão de comunidade deles ali, como eu falei, eu acho que a comunidade ela é muito ativa. A comunidade de desenvolvedores que estão utilizando o SQLite. Mas a comunidade que desenvolve pro SQLite, eu acho que daí ela tem aqueles problemas, como eu falei lá, né? Que eles são muito, assim, de lua, né? Eles recebem uma PR lá dentro,
Daqui a pouco a galera começa a comentar, eles aceitam a PR, jogam numa versão. Cara, quebra, assim, umas coisas que não faz sentido, sabe? Tipo, essa coisa que eu tava explicando do underscore. Eu acho isso uma coisa, assim, tão... que não deveria acontecer, Sim. sabe? Num projeto desse tamanho, com mais de 20k de stars, não sei exatamente quanto tem, mas, cara, mesmo, é o maior ORM de Node. Tipo, são coisas que não podem acontecer, assim. Então, eu acho que nesse lado, assim, a parte, vamos dizer, de contribuidores específicos do Sequelize, eles pecam um pouco, assim, nas atualizações. Eu acho que isso é bem... Durante meu período de uso, assim, do Sequelize, realmente, a comunidade me ajudou muito, porque qualquer coisa super absurda eu acabava encontrando, de tanta gente que usa, tanta gente que trabalha em cima disso. Então, ajudava e a documentação me atrapalhava totalmente. Chegou a fazer algum projeto com torradeira? Não, não fui tão fundo assim, mas... Que bom, cara. Mas a documentação, eu Não, chegava a um ponto provavelmente que tu, quando tá construindo aquela carry do teu relatório lá, tu deve ter ido até a 7ª página do Google. Mas com certeza, com certeza. E procurava todos os issues no GitHub e tudo no Stack Overflow, assim, nossa. Mas achava, no final dos contos, é que tu não tava na comunidade da Rocket, cara. Cara. Verdade. Senão o relatório tava pronto já na terça-feira, quarta até sexta-feira, tu tava tomando café. Verdade, pode ser. A gente falou, assim, dos pontos negativos e positivos do Sequelize. Acho que deu pra entender que o motivo de aprender ele ficou bem claro. O motivo da gente ensinar o Sequelize. Se fosse, assim, pra comentar um cenário ideal, digamos que se houvessem algumas mudanças, assim, em outros ORMs que tu não achou meio ruim, assim. Cenário ideal, É. o Lucid sendo standalone. Perfeito. Acabou. Perfeito. Acabou. E já, na verdade, ele já é possível fazer, né? Já é não tem possível. documentação pra isso. Não. O Igor foi lá no fundo da Deep Web e conseguiu fazer. Eu consegui achar. Mas ainda não tá 100% a questão de tipagem, eu acho que tá muito ruim. Tipagem, o CLI ainda não Tipo, o tem. Sequelize, hoje, quando tu importa um model, tu dá, por exemplo, um ponto, tu sabe todos os métodos que tu pode utilizar, né? Da forma que a gente faz lá no Bootcamp e tudo mais. Já no Lucid Standalone, a gente não tem isso. Mas hoje eu até acessei o repositório do Adonis, eu não sei se tu acessou recentemente, mas tá... não tem nem mais 0.1% de código JS, é tudo TypeScript. Sim. Então, logo, Os provavelmente... novos, sim. Exatamente. Isso, não, o Branch Master eu tô dizendo. Sim. Então, a gente... Master é o dev deles? É, o dev deles. Nossa. Então, a gente logo vai ter Logo, provavelmente a versão 5 do Adonis, né? Que é com suporte a TypeScript. Mas, cara, pra mim, cenário ideal... E tem o roadmap de release do Tem. Eles criaram... Não é bem um roadmap, mas é... Não, é um roadmap. Eles criaram, se eu não me engano, o nome do repositório se chama Adonis RFCs. Que é... Eles criaram um repositório só pra request for comments do Adonis. E quando eles lançaram isso, até eu coloquei várias coisas que a gente sofria aqui dentro da Rocket, que eu passei pra eles. E algumas delas vão ser incluídas agora no 5º módulo, na 5ª versão. Mas, e lá eles mantêm, tipo, projects e issues, assim, com checklists do que tá sendo feito, o que já foi feito e dá pra acompanhar, assim. Mas não tem muita questão de datas, sabe? Eles não têm, tipo, deadline. Eles vão até matar tudo e aí eles vão lançar uma grande versão. Né? Eles não são muito... No Adonis não acontece muito essa coisa de, tipo, terminamos integração contínua total, assim. Tipo, terminamos o TypeScript e já joga no ar. Não, eles querem fazer, tipo, uma grande versão pra lançar uma release, assim, que, tipo, vai desbancar os outros frames. E pelo que eu olhei lá, tá ficando bacana demais, A 5 vai matar a pau, então. Vai, tipo, Sim, vai matar a pau. Não, a versão 5 tá sensacional, assim. Exatamente. O suporte ao TypeScript e no momento que eles botarem o Lucid Standalone, assim, eu acho que eles vão ganhar o restante do meu coração. Que falta, né? Que falta, porque são duas coisas, assim, que eu tô aguardando ansiosamente, porque vai facilitar muito, assim. Assim, eu gosto do Sequelize pra ensinar pra galera, mas, assim, não me pergunte 2 vezes pra escolher entre Sequelize e o IRM do Adonis, porque eu acho o Lucid muito mais amigável pro desenvolvedor, assim, a forma de escrever as carries. Concordo totalmente. Eu até ia tentar talvez te direcionar pra isso, porque eu acho que aqui nós três concordamos que o Lucid é muito bom, principalmente nessa praticidade e como é fácil de manter o código que ele tu escreve nele. Ele é bem te deixa bem próximo com o Carry Builder, o Next, entendeu? Então por isso eu acho que facilita bastante. Exatamente. Entendeu? Cara, só de utilizar o Next por trás dos panos, eu acho que o Adonis... Eu acho que foi a única coisa que o Adonis não criou do zero, parando pra pensar agora, cara, né, se cara? bobear é a única coisa, porque o Porque, resto... olha, velho, a única coisa que eles utilizaram de recurso da comunidade pra... E não fizeram do zero, né? Eu acho que eles pensaram, pô, vai dar muito trabalho, só essa coisa aí, mas... Tá. Mas eles fizeram uma boa escolha, porque, cara, o Nexus, assim, pra mim é fantástico. Beleza. Eu queria deixar aqui um ponto adicional, que eu gosto muito do Objection. JS. Do Objection? Sim. Eu não acho que não é o perfeito, o método que ele cria o módulo dele,
mas eu prefiro muito, muito mais o Lucid. Uhum. Só que, cara, a forma de trabalhar dele, eu acho um pouco mais complexa o Carry Builder dele do que o Lucid. Só que entrando um passinho a mais, assim, as relações e o poder de construção de select dele eu acho um pouquinho mais forte que o Lucid. Uhum. Então acho que os dois têm trade-offs Uhum. e eu ficaria muito feliz trabalhando com qualquer um deles. Massa. Eu acho que assim, um dos grandes pontos que o Sequelize ainda tem, vamos dizer, sobre vantagem entre esses outros ORMs, é que ele veio primeiro e ele tá muito mais consolidado no mercado do que... Como tu falou, tu trabalhava em outra empresa aqui de Rio do Sul e eles utilizavam o Sequelize lá dentro. E a tendência é essa. A tendência de quando um dev Node vai trabalhar numa empresa qualquer que desenvolve API, a chance de ter Sequelize lá dentro é muito grande. Com certeza, é Então, o ORM de facto, que os caras... Então... Teve commit há um dia atrás, tem 50 mil stars lá. Exatamente. Então, assim, o dev querer, vamos dizer assim, aprender outro ORM para entrar no mercado, eu acho que é perda de tempo. Com certeza. Apesar de ele ter os problemas dele, ele ainda é muito gigante para ser ignorado. Sim. Mas, cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo sobre o ORM. Falamos até do Prisma, né, cara? Exatamente, cara. A gente Até foi... o Prisma entrou na história, cara. Já deixamos uma pontinha aí para um próximo podcast. Exatamente. Cara, eu acho que... A gente espera ele estabilizar, né? Porque ele tá bem acelerado o desenvolvimento do Prisma, né? Não sabe mesmo, talvez a direção que ele vai tomar. Não dá pra dizer, assim. Eu acho que o pessoal do o Prisma, Cara, eles são muito indecisos também. Eles trocam de caminho muito... a cada semana, assim, eles falam, não vai mais ser isso, vai ser outra coisa. Então não dá pra tomar decisão nenhuma. A gente tem que esperar, pelo menos, o projeto adquirir uma versão, assim... mais estável. Enquanto a gente falava, mais de quantos frameworks já foram construídos em JavaScript? Em JavaScript? Framework eu não sei, mas o ORM uns dois, né? ORM, pelo menos. Alguma lib, pelo menos, foi construída, certeza. Cara, eu tô tentando encontrar uma hashtag pra esse episódio, mas tem que ser alguma coisa relacionada aí com Sequelize, né? Eu acho que a gente tem que dar meio que vamos dizer assim, um prazo de vida pro Sequelize, porque eu acho que, cara, vai chegar um momento na comunidade que ele não vai mais ser tão relevante quanto ele é hoje. Então, eu acho que a gente tem que botar a hashtag Sequelize e dias contados aí. Nossa, perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que, assim, é a melhor opção hoje, mas não espero que seja a melhor opção no futuro. Concordo totalmente. Uma boa hashtag. Eu acho que por isso que palmas, o né? dev, ele tem que o dev, ele tem que ficar esperto, né? A gente como desenvolvedor, não é porque tem outra ferramenta aqui que tá brilhando um pouquinho mais que ele tem que largar o Sequelize, porque, cara, o mercado vai cobrar dele ter esse conhecimento, então precisa ter, mas se tu vai ter um conhecimento sólido de Sequelize, para tu migrar depois desse conhecimento para outro ORM, se o outro ORM for ainda melhor, é muito mais rápido. Uhum. Então Então não é um conhecimento que tu vai jogar fora. Tu vai utilizar, mas tu vai aproveitar totalmente. O conhecimento de ORM, de migration, de tipos de campos e carry... Cara, isso se mantém tudo igual. Com certeza. Então, o que muda vai ser a API que tu lida, a sintaxe, as features e tudo mais. Então, não dá pra pensar dessa forma de ou eu estudo né? Eu vou largar o Sequelize pra viver a vida de utilizar Lucid, chega na empresa e eles não estão utilizando, né? Então... faz sentido. Então é isso aí. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro.